Como uma pizzaria do interior de São Paulo conseguiu reduzir o tempo de preparo dela em 61%. Parte 2. Olá, como vai? Meu nome é Gilson, eu sou engenheiro de produção e consultor de empresas. E aqui nesse canal a gente fala exatamente sobre otimização de processos de cozinha. Ou seja, produzir mais, gastando menos em menos tempo. E no vídeo de hoje, o vídeo de hoje é a parte 2 de uma sequência de 5 vídeos onde eu te apresento uma consultoria que foi traduzida em forma de artigo científico, tá? Onde uma pizzaria do interior de São Paulo, ela conseguiu reduzir o tempo de preparo das pizzas em 61%, e isso fazendo com que aumentasse e muito o faturamento dela, tá? Eu vou te mostrar aqui no quadro para a gente entender melhor. Se você ainda não viu a parte 1, é importante que você veja, eu vou deixar linkado aqui, que lá eu apresento exatamente um overview do que foi feito, apresento os resultados que eles obtiveram e como que eles conseguiram identificar o problema. Porque em um processo de consultoria, um processo de melhoria de processo, a primeira etapa é sempre saber onde que a gente está. O que a gente chama de estado presente, que é exatamente fazer uma análise minuciosa no processo para a gente conseguir identificar aquele ponto onde a gente vai conseguir mexer, gerando um maior impacto com menos esforço. Tá bom? Então bora aqui pro quadro para eu te mostrar do que eu tô falando. Aqui é a nossa fonte, certo? Que é o artigo com esse título aqui. Caso você queira o artigo na íntegra para dar uma olhada e esse mapa aqui, eu vou deixar ele lá no nosso canal do Telegram, tá? Tá aqui o link e o link tá na descrição desse vídeo aqui também, tá bom? Então é importante você entrar lá no nosso canal para conseguir acompanhar exatamente tudo que a gente vai ver aqui, tá certo? Bom, quais foram os resultados que eles obtiveram? Isso aqui eu vou passar bem rápido por essa parte de resultado, porque a gente destrinchou isso aqui lá no vídeo 1, tá bom? Quais foram os resultados deles? Aqui, isso daqui foi tirado lá do artigo, onde antes eles tinham um tempo de produzir cada pizza de 13 minutos e eles conseguiram passar para 5 minutos a produção de uma pizza. Ou seja, uma redução de 61% por pizza. O que isso gerou na empresa? Isso tudo, como eu falei, está documentado lá no artigo, onde você pode encontrar lá no nosso canal do Telegram, tá bom? O que eles obtiveram? Eles conseguiram um ganho real de 32% da capacidade produtiva. O que isso quer dizer? Eu consigo, com o mesmo tempo e o mesmo esforço, produzir 32% a mais. O que isso representou para eles lá? Isso representou para eles exatamente um aumento médio de cerca de R$ 35.441 por mês. Consequentemente, um aumento médio de R$ 425 mil por ano. Interessante, né? Isso simplesmente aumentando a capacidade produtiva. Como que eles fizeram isso? Você pode pensar, eles fizeram isso comprando equipamentos novos, contratando pessoal, porque é possível a gente conseguir aumentar a nossa capacidade produtiva gastando dinheiro, certo? Mas esse não foi o foco dessa consultoria que eles fizeram. Foi exatamente aquilo que a gente trabalha aqui, que é produzir mais, gastando menos em menos tempo. O que eles fizeram? Como que eles conseguiram isso? Eles conseguiram isso aplicando principalmente essas técnicas aqui, que é o que eu vou te apresentar aqui. A aplicação do 5S. 5S é uma técnica japonesa de organização da área de trabalho, onde a gente busca exatamente aumentar a produtividade da nossa área de trabalho. A gente tem vídeo aqui no canal
esmiuçando. É uma sequência de 3 vídeos onde eu te apresento o 5S aplicado a cozinhas de restaurante, tá? Readequação de layout, a gente vai ver isso mais lá na frente, que é exatamente, simplesmente fazer um ajuste na organização da nossa cozinha. Então, tira isso, bota aqui, tira isso, bota ali. Basicamente isso. E modulação de insumos. Isso daqui a gente vai ver no próximo vídeo, na parte 3 desse vídeo aqui, tá bom? Bom, qual era o problema? Isso aqui a gente também trabalhou bem a fundo lá no primeiro vídeo. Tá? Mas eu vou te falar aqui qual foi o problema para a gente partir disso para o que interessa no vídeo de hoje. Eles estavam tendo uma demora no preparo. Tá? Como que eles chegaram nesse ponto, como eu te falei, tá lá no vídeo 1. Olha só, eles conseguiram observar que no preparo da pizza de calabresa, que foi o ponto que eles trabalharam, os maiores motivos de lentidão era a pausa para repor os ingredientes na área de trabalho, na área de produção, a ociosidade na montagem, ou seja, ficava parado, tinha partes do preparo que passava tempo parado esperando uma outra etapa acontecer, que inclusive esse é o ponto que a gente vai trabalhar nesse vídeo, um dos pontos principais. E a ociosidade do forno. Aqui foi exatamente um descritivo que eles apresentaram para a gente aqui do tempo gasto em cada um desses problemas. Então, desse tempo total desperdiçado, ou seja, no preparo, a gente tinha 14 minutos só de desperdício de tempo. E isso, para quem trabalha com cozinha, principalmente quem trabalha com delivery, sabe que demorar 15 minutos a mais só por conta de demora de organização, isso prejudica e muito a imagem do restaurante, prejudica o faturamento da empresa, porque eu estou produzindo menos, gastando mais tempo, e prejudica o negócio como um todo. Então, olha só, o que eles trazem aqui pra gente. Pode-se observar que as atividades desnecessárias totalizam 13 minutos e 57 segundos, representando 56 a 54% do tempo total de produção, ou seja, mais da metade do tempo total de produção era desperdiçado. Olha só, mais da metade era desperdiçado. Então, a partir disso, eles verificaram que a maior falha no processo produtivo da organização é a lentidão na montagem das pizzas. Como eles chegaram nesse ponto, como eu vou me repetir aqui, lá no outro vídeo. O ponto do vídeo de hoje é exatamente o primeiro ponto, né? Observar e descrever esses dois ladrões de lucro que são claramente evidentes aqui. Isso daqui, essa parte dessa análise aqui para baixo, já não está no artigo, caso você vá ler, porque como se trata de um artigo, ele já parte do pressuposto que quem está lendo entende o que a pessoa tá, o que está escrito ali. Então, no artigo, eles simplesmente passam, dão um overview da metodologia feita, do que eles fizeram nessa consultoria e apresentam os resultados. Em um artigo, via de regra é isso. O grande foco é os resultados. Tá? Então, nessa parte aqui já sou eu te explicando o que eles passaram lá. Tá? Então, esses dois grandes ladrões de lucro, que a gente fala aqui no canal com frequência, desses ladrões de lucro, é o desperdício de tempo e desperdício de material, traduzidos em
Esses aqui são os nossos ladrões de lucro. Que ao total, eles são 7. Tá? Mas aqui a gente vai trabalhar só com 2. Que é o de espera e o de superprocessamento. Calma, eu vou explicar do que se trata. Tá? Qual é o desperdício de espera? Inclusive, se você quiser saber mais sobre esses ladrões de lucro, os 7 ladrões de lucro, como ajustá-los, eu tô nesse momento agora produzindo um e-book onde eu falo sobre os 7, tá bom? Eu acredito que até a publicação desse vídeo eu já tenha finalizado totalmente de graça, onde eu explico, dou exemplos, falo como que resolve cada um deles, como que você identifica cada um desses 7, tá bom? Então, eu acredito que até eu publicar esse vídeo eu já tenha finalizado esse nosso e-book e eu vou deixar o link aqui na descrição para você baixar ele, totalmente de graça, tá bom? Então, vamos lá. Do que se trata esse desperdício de espera? Ele se trata exatamente de recursos ociosos, ou seja, unidades paradas esperando para serem processadas. O que isso quer dizer? Toda vez que a gente tem uma linha de produção, e eu volto sempre a me repetir aqui, que uma cozinha de restaurante ela precisa ser vista como uma linha de produção, tá? Em uma linha de produção, uma etapa, deixa eu desenhar aqui, uma etapa ela acontece depois da outra. Isso que caracteriza um processo, certo? Então, na nossa cozinha, a gente tem um processo, vários processos acontecendo. Chega o pedido do nosso cliente, dá início ao preparo daquele prato específico. Então, a gente tem uma sequência de etapas que a gente precisa fazer para produzir aquele prato e entregar para o nosso cliente. Correto? Porém, é comum acontecer em processos de cozinha essa etapa, ela passa para essa. Essa etapa, vou até trocar de cor aqui para ficar mais claro. Essa etapa ela passa para essa, certo? Etapa 1 para 2. A 2 ela precisa passar para 3 para a gente dar prosseguimento no preparo do prato. Porém, para ela chegar aqui e eu iniciar essa etapa aqui, eu preciso que algo aconteça. Como assim? Bora olhar para o nosso exemplo aqui. Vamos supor que a gente tem um monte de pizza rodando, uma grande demanda de pizza, um monte de pedido de pizza, mas o nosso forno ele tem uma capacidade pequena. Tá? E isso é bem comum. A gente tem uma capacidade pequena de assar a pizza. Então, o que acontece? Logo antes... Tá aqui o forno, né? Logo antes de entrar no forno, começa a surgir... Deixa eu botar aqui esse aqui. Que a gente chama de estoque intermediário. Uma fila começa a se formar aqui de pizzas esperando a vez delas para entrarem no forno. É exatamente isso aqui que é esse desperdício de espera. Porque é um tempo que está passando em que o meu processo ele está parado simplesmente porque está esperando alguma coisa acontecer. Nesse nosso exemplo, o forno ficar livre para dar prosseguimento no nosso processo. Entende? Esse é o principal ponto desse ladrão de lucro, que é esperar
ao ter que esperar alguma coisa acontecer para dar prosseguimento no processo. E percebe que isso que eu estou te falando, com certeza, se você tem uma cozinha de restaurante, você provavelmente já viu isso acontecer em algum momento, em algum processo. Que é o quê? Olha só que eu te coloco aqui. O indicativo desse ladrão de lucro. A formação de estoques intermediários. Começa a se formar uma fila. De produtos pré-produzidos. No nosso caso aqui, a massa da pizza. Esperando alguma coisa acontecer. Esperando a liberação do forno para continuar o processo de produção daquela pizza. E percebe que, se você já viu isso acontecendo, você com certeza assume que isso é normal, que isso é natural, que, bom, faz parte. O que eu posso fazer? É assim. Só que existem formas da gente melhorar isso, sem precisar contratar mais pessoas, sem precisar comprar novos equipamentos. Que é exatamente isso que a gente está tentando tratar aqui. Tá bom? Outro ponto, olha só, desperdício de tempo disponível ou ausência de trabalho. É o que caracteriza exatamente esse ladrão de lucro aqui, que é o desperdício de espera. É tempo, é recurso, porque tempo é um recurso escasso que a gente tem, que não está agregando valor para ninguém, nem para a empresa, nem para o cliente. Entende? Vamos passar para o próximo. O nosso próximo ladrão de lucro aqui é o desperdício de superprocessamento. Esse daqui, ele é um pouquinho mais, digamos assim, mais complexo, mas nada de outro mundo. Presta atenção. O desperdício de superprocessamento é exatamente, olha só, o que eu te trago aqui. Processar mais do que o necessário. Ele diz respeito à eficiência do processo. Eu te trago aqui um exemplo que é exatamente para a gente tentar começar a entender esse desperdício. Que é, olha só. Pode acontecer de produzir exatamente o necessário, ou seja, chegou na minha cozinha, como a gente está trabalhando com pizza, vai usar o exemplo de pizza. Chegou na nossa cozinha 10 pedidos de pizza de calabresa. A gente produziu na nossa cozinha 10 pizzas de calabresa, exatamente para atender a demanda, para não incorrer num outro ladrão de lucro que a gente não vai falar aqui, que é a superprodução. Mas não vem ao caso aqui, a gente está falando do superprocessamento. Então a gente produziu exatamente aquilo que foi demandado da gente. Pediram para nossa cozinha 10 pizzas, a gente entregou 10 pizzas. Houve desperdício? Nessa nossa primeira análise, não. A gente não produziu, a gente não gastou nada a mais. Porém, quando a gente vai olhar o processo, e é aqui que entra o superprocessamento, devido às perdas que acontecem ao longo do processo, ou seja, eu uso mais material do que eu deveria. Material, insumo, cai no chão. Outro tipo de superprocessamento. A gente usa material que não deveria usar, então vai para o lixo. Ou seja, a pizza de calabresa, ela não leva pepino. Vamos só um exemplo aqui. Ela não leva pepino. Aí a pessoa responsável pela montagem da pizza vai e coloca pepino. Chega no final, a pessoa que, se tiver uma pessoa, né, que vai conferir o pedido, vai ver que tem ali material que não deveria estar, que é o pepino. Aí a pessoa vai tirar aquele pepino e vai jogar fora, porque não tem na pizza de calabresa. Consegue entender aqui o ponto? É eu usar mais recursos do que o necessário devido a
perdas que acontecem ao longo do processo. Então, olha só, pode acontecer de produzir exatamente o necessário, ou seja, chegou 10 pedidos, eu entreguei 10 pedidos. Mas, devido às perdas, eu processei mais do que preciso. Por exemplo, preciso entregar 10, mas ao longo desse processo de produzir 10 pizzas, eu perdi em material 2 pizzas. Então, perceba que eu precisei processar 12 pizzas para entregar 10. Consegue começar a ver no seu processo do dia a dia esses pequenos ladrões de lucro acontecendo? Porque, via de regra, eles não estão à mostra, eles não estão assim à vista. Eles, via de regra, eles são tratados como normal, como faz parte do processo. Como, mas sempre foi assim. Esse é o esconderijo desses ladrões de lucro. E esses dois são os mais evidentes aqui nesse nosso estudo. Tá bom? Agora que a gente já viu o que eles fizeram, a gente já deu uma revisão do problema, a gente já entende o que acontece, quais são os ladrões de lucro presentes ali, que é o que a gente vai buscar combater. E aqui volto a te convidar de novo para baixar o nosso e-book, onde a gente fala exatamente sobre os 7 ladrões de lucro, dando exemplos e como consertá-los. Agora a gente passa para como que eles melhoraram parte 1, porque a gente ainda tem, esse aqui ainda é o vídeo 2, a gente ainda vai falar de técnicas de melhoria no 3, no 4 e no 5. Tá? O primeiro ponto aqui que eu quero te trazer é isso daqui, ó. Isso daqui foi o que eles fizeram, mas para a gente chegar aqui, você precisa primeiro entender isso aqui, que é padronização de processos e a sua importância. Olha só. Bora olhar aqui o que foi que eles fizeram, depois a gente volta lá. Medidores especiais para maior controle. Isso daqui é exatamente o ponto final da padronização de processos. E implementação de um novo sistema para adicionar o queijo nas pizzas, que é, olha só o que eu te falei lá no início, os insumos modulares que a gente vai trabalhar na parte 3, mas isso daqui está dentro de padronização de processos. Tá? Então vamos olhar lá em cima do que se trata, qual a importância. Notas sobre padronização de processos. Daqui é exatamente aquela parte que eu te falei que não está no artigo. Que é exatamente eu pegando a consultoria que foi feita, destrinchando e te explicando para que você possa aplicar no seu negócio. Tá? Então, vamos lá. Qual é o ponto principal aqui? Só há qualidade quando há estabilidade. Isso daqui é um ponto importantíssimo em uma análise de processos de cozinha. Por quê? Porque, olha só, a estabilidade, através da padronização, gera a aplicação da qualidade. Eu só consigo melhorar aquilo que é estável, aquilo que não é variável, aquilo que eu sei que acontece daquele jeito. Por quê? Porque se aquele processo ele acontece sempre da mesma forma, eu consigo olhar para esse processo, eu consigo analisar onde que eu posso melhorar e quais são os pontos de falha que acontecem naquele processo. Se eu não tenho uma estabilidade, ou seja, não é sempre a mesma coisa o tempo inteiro,
Hoje, o problema nesse processo é na etapa 1, amanhã pode ser na etapa 2, depois de amanhã pode ser na etapa 3. Eu fico perdido. Eu simplesmente não sei onde atacar. Eu não consigo observar qual é o ponto de melhoria nesse meu processo. Consegue entender? Aí vem exatamente um ponto que muita gente pensa. Que padronizar é deixar rígido, é deixar duro o processo. É burocracia. Padronização não é burocracia, tá? Padronização não é rigidez. Olha só o que eu te trago aqui. A padronização não engessa a estrutura. Porque o padrão que deverá ser adotado pelas atividades é aquele que corresponde às melhores práticas. Ou seja, pensa, a gente está falando aqui de pizzaria, né? Pensa naquele processo, naquele jeito que o pizzaiolo fez a melhor pizza que ele consegue fazer. Pensa no passo a passo que ele fez para chegar naquela melhor pizza. O nosso objetivo é o quê? Pegar esse passo a passo do jeito que ele fez a melhor pizza que ele consegue fazer e pensar em uma forma para que todas as pizzas, depois daquela, sejam feitas da mesma forma. Ou seja, da melhor forma que o pizzaiolo consegue fazer uma pizza. Consegue perceber que padronização não é rigidez, não é burocracia? Bora continuar aqui. Então, a atividade que é padronizada adequadamente irá ser executada sempre da melhor maneira possível. Ou seja, daquela que tem uma maior qualidade, daquela maneira que tem um menor tempo e um menor gasto de recursos. Consegue entender? Quando a gente padroniza, a gente busca padronizar tomando como base, tomando como molde, como exemplo, as melhores práticas. Bom, olha só o que eu te trago aqui, que é exatamente aquilo que a gente estava conversando agora. Só é possível analisar os pontos fracos do fluxo quando ele é constante. O processo, isso aqui é um ponto tão importante que eu vou até colocar de uma outra cor aqui pra gente. Vou colocar de roxo. O processo que tiver uma variabilidade alta terá como resultado um processo ou serviço de má qualidade, com custo alto e entrega deficiente. Exatamente o oposto do que a gente está buscando aqui. Então, através da variabilidade, se consegue a má qualidade, um custo alto e uma entrega deficiente. Que é o oposto do que a gente está buscando aqui. Então, eu espero que, assim, óbvio que sobre padronização de processos tem muito mais coisa para ver sobre isso. Tem uma faculdade inteira, isso eu falo porque eu fiz uma faculdade inteira que fala tudo gira em torno de padronização de processo. E aqui eu te trago exatamente... Deixa eu botar de um verde mais escuro. Aqui. Algo que eles fizeram e que é muito fácil de ser feito, para exatamente a gente começar a buscar essa padronização de processo, que é o que a gente chama de procedimento operacional padrão. A gente conhece como POP, procedimento operacional padrão. Mas em restaurantes a gente consegue encontrar isso, que é a mesma coisa, através de outro nome, ficha técnica operacional. E aqui é o operacional porque tem a ficha técnica, a outra ficha técnica, que envolve colocar os custos, a margem de lucro de cada prato e etc. Não é o nosso caso aqui, a gente está trabalhando com operação. Aqui eu te trouxe exatamente um exemplo de um básico, um basicão, que é esse daqui. Olha só, isso aqui, os itens que levam no prato, com certeza isso daqui é
Isso aqui com certeza é um filé alto com um risoto de parmesão. E com certeza deve levar farofa de ovo. Então a gente tem aqui o item, a gente tem aqui as medidas e a gente tem aqui o modo de preparo, que é exatamente o nosso ponto aqui. As medidas, a gente vai trabalhar como padronizar as medidas exatamente aqui no vídeo 3, quando a gente falar de insumos modulares. Então, o nosso foco aqui desse vídeo é o modo de preparo. Pode parecer algo simples. Ah, é só dizer lá como que é feito. Só uma receita. Só que não é assim. Não é tão simples assim. Porque a gente acaba caindo no problema de achar que algo é subentendido. Deixar algo subentendido. Como assim? Quando a gente pede para um especialista, para um cozinheiro montar uma receita, ele vai montar a receita, só que ele vai deixar pontos ali, buracos ali, que na cabeça dele, como é alguém que já sabe muito, para ele é óbvio aquilo. E ele não vai colocar aquilo porque ele acha que é óbvio. Que todo mundo que vai ler aquilo vai saber que aquilo é óbvio, mas não é. Aquilo é óbvio para ele. E esse é o grande ponto aqui. Quantas vezes você, ou alguém que você conhece, pegou alguma receita da internet ou qualquer outro lugar, tentou fazer, mesmo seguindo lá a receita, não saiu exatamente como foi apresentado, como foi vendido? É exatamente isso que eu estou falando. Porque nesse modo de preparo, ele tem certos buracos e que nós, enquanto gestores de processos de cozinha, a gente não pode deixar. Porque o grande objetivo desse modo de preparo aqui é exatamente fazer ele de uma forma em que qualquer pessoa possa fazer aquele prato sem ajuda. Então, não pode existir esses subentendidos, esses buracos na comunicação, entendeu? Então, eu te trouxe aqui um exemplo de procedimento operacional padrão. Claro que não há uma regra, não há assim, não, tem que ser assim. Não. Cada negócio é um negócio, cada negócio tem as suas peculiaridades. O que a gente está aqui é exatamente para te mostrar um exemplo mais um pouco abstrato, para que você possa aplicar no seu negócio da melhor forma possível. Tá? Então, o que a gente tem aqui? Quais são os pontos relevantes para a construção de um bom procedimento operacional padrão, para um bom POP? Primeiro, aqui o cabeçalho, ó. A gente tem um código. Vou colocar de outra cor aqui, que essa cor não tá bacana. Vou colocar de verde. O código, que é exatamente para quando a gente guardar, se a gente tem muitos procedimentos, muitos POPs, a gente conseguir identificar rápido. Então é sempre bom ter um código. O nome, aqui vai o nome do prato. A data que ele foi confeccionado. A revisão dele, ou seja, essa é a versão 1, essa é a versão 2. Exatamente porque a gente, mesmo que a gente faça da melhor maneira que a gente conseguir o POP de um prato, ele vira e mexe, a gente vai encontrar alguma falha, porque vai chegar uma nova pessoa para fazer, vai pegar aquela ficha técnica, vai tentar fazer e não vai sair do jeito que deveria ser feito. Então o que a gente vai fazer? A gente vai só ensinar para o cara como faz? Não, a gente vai pegar aquela ficha técnica e a gente vai fazer uma nova versão, adicionando exatamente aquela informação que não ficou clara para aquela pessoa. Para exatamente a gente conseguir chegar lá para a versão 3, para a versão 4, e qualquer pessoa na cozinha que pegar aquela ficha técnica, ela consiga executar da forma correta. Tá? Quais são os outros pontos que a gente tem aqui? A gente tem que responder essas perguntas, olha só. O que? Ou seja, o que a pessoa vai ter que fazer? No sentido de um filé alto com risoto de parmesão e farofa de ovo.
A gente pode colocar o onde executado. Isso aqui, como eu falei, é só um norte. Pode ser que você não ache relevante colocar essa informação aqui. Quem que vai fazer? Quem é que faz? Item de verificação, ou seja, as condições necessárias, ou seja, os ingredientes, precisa de ingrediente, precisa desses utensílios, tá? Como e quando, aqui é exatamente o passo a passo que a gente tem aqui. Passo 1, fazer isso. Passo 2, fazer isso. Tá aqui no nosso exemplo, ó. Bater no liquidificador a farinha de trigo, o leite e os 2 ovos. Detalhe, olha só, é isso aqui, sabe? Percebe que não tá aqui, não tá descrito exatamente assim, mas carrega essas informações. Detalhe, bater até ganhar consistência. Isso aqui é exatamente o próximo ponto daqui, ó. Item de controle. Esse detalhe é o nosso item de controle. O que isso quer dizer? Olha só. Não consigo dar um zoom maior que isso aqui. Mas está escrito aqui, resultado esperado. Ou seja, o que eu espero daquela ação? Bater até ganhar consistência. Próximo. Corte a banana da terra e os espetos em cubos proporcionais. Detalhe, primeiro o filé e depois a banana. Percebe que esses, aqui nesse exemplo que a gente trouxe, esses detalhes são exatamente para tentar tapar esse buraco da comunicação? Como isso aqui, ó, primeiro o filé e depois a banana, para alguém que já faz isso há muito tempo, pode ser óbvio, mas para quem está chegando agora, não é. Então a gente tenta sempre buscar tampar esses buracos. E aqui, por último, verificação e ação. Como assim? Isso aqui é exatamente para deu errado, eu não consegui atingir o meu resultado. O que eu vou fazer? Anormalidades e ação das anormalidades. Olha só. Problemas que podem ocorrer. O que o executante da tarefa deve fazer. Isso daqui é o detalhe do detalhe de procedimentos operacionais padrão que, via de regra, é negligenciado. Porque, assim, problemas acontecem ao longo do dia a dia, porque são muitos pedidos o tempo inteiro. Então, é importante deixar descrito o que pode acontecer de ruim. Para caso aconteça, a pessoa que está executando, ela já sabe o que vai fazer. Ela não para a operação dela para ir buscar o chefe para ele poder arrumar uma forma de consertar. Não. Tu já tem ali descrito qual o erro e qual a solução. Tá? Então, passado por isso, a gente já volta para lá para onde a gente estava. Que é o que foi feito. Medidores especiais para maior controle. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram a ficha técnica e fizeram esses medidores, que a gente vai trabalhar mais aprofundado no vídeo 3, mas o ponto que eu quero te trazer aqui é isso aqui. Isso daqui é algo que vem lá da indústria. E como eu te falei, uma cozinha ela precisa ser vista como uma linha de produção. O que significa essa palavra aqui? Pokayoke. 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 É uma técnica, não é bem uma técnica, que busca exatamente criar um sistema anti-falha. Como assim? Pensa no exemplo, isso é o exemplo mais básico para ver como é só entender o conceito que você consegue aplicar isso de uma maneira simples, sem custo nenhum. É só entender o que está sendo feito. Que é, pensa na tomada brasileira. A tomada brasileira ela tem um padrão, não tem um padrão? De 3 bolinhas assim.
não é? Isso daqui é um sistema Poka-Yoke. Por quê? Mesmo, olha só, mesmo que a pessoa ela queira colocar o plug do eletrodoméstico, do que for, ao contrário, se ela quiser, ela tem a intenção de colocar a tomada desse jeito, ela não vai conseguir. Porque a única forma dela colocar o plug na tomada é desse jeito. Consegue perceber que isso aqui é um sistema anti-falha? Mesmo que a pessoa que está executando a tarefa, ela queira fazer errado, ela não vai conseguir fazer errado. Porque existe um sistema anti-falha. Isso daqui é fundamental para que a gente consiga ter um controle do gasto dos insumos. Como assim? É exatamente esse ponto aqui que a gente vai trabalhar no próximo vídeo. Que é, por exemplo, pensa no exemplo da Subway. A Subway, ela usa muito isso aqui. Muito. Você já foi na Subway? Você já deve ter ido na Subway, ou já viu alguém que já foi na Subway. Todos os sanduíches lá, eles têm os insumos que vão neles, só que todos os insumos, eles já são pré-separados. Então, tem o papel com a medida exata de queijo. Tem o papel com a medida exata de salame. Com a medida exata de cebola. De queijo. Tem o tamanho exato do pão, que é o pão de 15 e o pão de 30. Então, a utilização desses insumos não parte da vontade de quem está preparando o prato, mas sim do módulo, que já dando um spoiler do próximo vídeo, do módulo de queijo. Os sanduíches eu vou simplesmente montar ele de acordo com as quantidades pré-definidas em cada módulo. Então, se a pessoa ela quiser usar 3 queijos numa pizza, 3 fatias de queijo, digamos assim, ela pode pegar mais ou menos se não tiver descrito. Mas se tiver tudo separado e no meu POP, na minha ficha técnica, tá dizendo lá, usar 2 fatias de queijo. Então, eu já vou ter um controle maior de que cada pizza vai ser usada apenas 2 fatias de queijo do tamanho pré-estabelecido por mim, que sou o gestor. Consegue entender? Isso aqui faz com que exatamente eu tenha um controle muito maior da quantidade de insumos que é gasto. Porque passa o controle de quanto de cada insumo vai ser usado, passa da vontade do operador para a ficha técnica. Então não é, ele vai fazer uma pizza, ele pegou um pouco disso, um pouco daquilo e colocou. Não, ele vai colocar uma unidade disso, uma unidade daquilo, 2 unidades daquilo outro. Consegue perceber que isso aqui é exatamente para a gente buscar esse ponto bem aqui. Consegue entender? Então, meu amigo, minha amiga, era isso que a gente tinha para hoje, tá? Essa foi a parte 2 de onde a gente está destrinchando essa consultoria que foi feita nessa pizzaria da cidade de
Botucatuba, se eu não me engano, interior de São Paulo. É uma pizza pequena, como você pode ver. É uma pizza pequena e nada do que a gente falou até agora foi relacionado a aumentar o custo da operação, a comprar novos equipamentos, a contratar mais gente, não. É simplesmente saber organizar para aumentar a produtividade do nosso processo de cozinha. Tá bom? Bom, por esse vídeo era isso. Eu espero poder ter te ajudado de verdade. E se você chegou até aqui, então cogita em se inscrever no nosso canal. Curte esse vídeo aqui, isso ajuda bastante a gente aqui. Tá bom? E eu te vejo na parte 3 dessa nossa jornada aqui. Até lá!